Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja que abra sua cópia das Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu lerei dos versos de 11 a 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 11 a 17. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Clamamos pela sua misericórdia, clamamos pela sua graça, clamamos pela ação do teu Santo Espírito. Abra o nosso coração. Faça do nosso coração uma morada fértil para a tua palavra. Usa-me poderosamente para que a tua palavra seja pregada com fidelidade. E tudo isso nós pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809. E ele faleceu em 15 de abril de 1865. Ele foi um advogado, um político e um estadista americano que serviu como 16º presidente dos Estados Unidos de 1861 até o seu assassinato em 1865. Então, ser presidente dos Estados Unidos é meio perigoso, né? Ele liderou os Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana, defendendo a nação como uma união constitucional, derrotando a insurgente confederação e desempenhando um papel importante na abolição da escravidão, expandindo o poder do governo federal e modernizando a economia dos Estados Unidos. E há uma velha história sobre Abraham Lincoln, que ele caminha e desce no bloco dos escravos para que ele pudesse participar de um leilão de escravos. E ele vai e ele vê uma escrava, uma mulher, e ele começa a dar lances para comprar essa mulher. E essa mulher, ao olhar um homem branco, pensa: é mais um que vai me comprar e depois vai abusar de mim. E Abraham Lincoln ganha o leilão. E quando estava indo embora, ele, com a sua propriedade, ele disse: jovem, você está livre. E ela disse: o que isso significa? Isso significa que você está livre. Isso significa, disse ela, que eu posso dizer o que eu quiser? Lincoln disse: sim, minha querida, você pode dizer o que quiser. Isso significa, disse ela, que eu posso ser o que eu quiser? Lincoln disse: sim, você pode ser o que eu quiser. Isso significa que eu posso ir aonde eu quiser? Ele disse: sim, você pode ir aonde quiser. E a garota, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: então eu irei com você. Liberdade. Uma palavra relativamente curta, mas muitos, se não todos, desejam experimentá-la. Desde os oprimidos pelos regimes ditatoriais aos oprimidos pelas grandes democracias da nossa era, o nosso tempo propõe que devemos nos libertar de quaisquer amarras opressoras.
Não importa qual seja o limite, regra, circunstância, se não te satisfaz, é opressão. Por isso a liberdade se tornou tão desejada e, ao mesmo tempo, impossível de ser conquistada. Contudo, o problema a ser resolvido é: o que é, de fato, liberdade? Como obter aquilo que eu não sei definir? E hoje eu quero ver com vocês a liberdade que escraviza. A liberdade que escraviza. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Hoje nós entramos na segunda metade da carta do apóstolo Pedro. Isso significa, de maneira prática para nós, que até agora Pedro só apresentou fundamentos. E agora ele vai começar a dar ordem. Já tiveram noção de como foram as pregações antigas. Agora é mais intenso. Pedro deu os fundamentos, Deus nos mostrou que a partir da nossa regeneração, a partir da nossa salvação, a nossa vida é transformada. Pedro nos apresenta a salvação como fundamento que nos conduzirá para a vida que temos que seguir. Então agora Pedro começará a exortar os peregrinos e forasteiros na maneira como eles deveriam viver. Até o momento, as exortações à santidade foram bastante genéricas. A partir de agora, passarão a ficar mais específicas, e bem específicas. Nós teremos exemplos práticos de como viver a nossa vida no dia a dia, como nós devemos ter as relações ou as interações sociais. Pedro começa, então, a nos dar detalhes. E Pedro deixa de se referir aos seus leitores como o novo templo, como nós vimos na semana passada, como pedras vivas, como sacerdotes reais, e volta a lembrá-los da realidade terrena, ao chamá-los novamente de peregrinos e forasteiros. Pedro começa essa sessão dando uma grande demonstração de amor pelos seus irmãos na fé. Eles não são apenas peregrinos e forasteiros, mas eles são também amados. E aqui, eu fazendo uma teologia a meu favor, nós podemos extrair uma excelente lição na forma como Pedro comunica essa verdade, na maneira como ele se dirige àqueles a quem ele ama. Porque aquele que ama, exorta. Aquele que ama, confronta. Aquele que ama, corrige. Pedro nos mostra que pastorear o povo de Deus inclui a demonstração do amor através da exortação. Aquele que ama não deixará que as pessoas se destruam no pecado sem exortá-las. E eu lembro aqui de um professor que eu tive no seminário, que pela graça de Deus, ele provavelmente estará conosco em janeiro. Ele disse que parte da função do pastor é não deixar o povo pecar em paz. E eu espero que eu esteja atormentando a sua vida. Eu não quero que vocês tenham paz enquanto vocês estiverem pecando. É isso que é parte da minha função. E essa verdade, ela é contraintuitiva no nosso tempo, pois a aceitação tem sido confundida com amor. E essas coisas não são a mesma coisa. Muitas vezes a aceitação significará de fato ódio, ou até mesmo indiferença. Eu quero que você pense na minha posição. Eu cheguei aqui, de fato, com mudança, 2 meses e pouco, e eu tinha um povo que não me conhecia e um povo que estava sendo obrigado a me aceitar como pastor. E eu poderia muito bem chegar aqui e, nessa tentativa de ganhá-los para mim, eu poderia ter feito politicagem, eu poderia ter dado tapinha nas costas e não falado do pecado, eu poderia não ter pregado as Escrituras e provavelmente isso poderia me dar uma falsa sensação de paz com as pessoas. Mas dessa forma, eu não estaria vos amando. É exatamente porque eu amo vocês, é exatamente porque eu amo o povo de Deus, que eu sou esse cara turrão aqui na frente. É exatamente porque eu vos amo que eu prego a palavra da maneira como ela está escrita.
E é por isso que eu sou incisivo e eu aponto o dedo e eu mostro como isso acontece na vida real. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Eu poderia viver minha vida, domingo após domingo, trabalhando 4 horas por dia, vindo aqui pregando, e todo mundo, a princípio, pareceria estar satisfeito. Mas eu estaria sendo indiferente na vida de vocês. Eu não estaria vos amando. E porque Pedro os ama, ele os exorta a vos absterdes das paixões carnais. Então, constantemente, nós precisamos ser lembrados de que somos peregrinos e forasteiros, uma vez que fomos enviados para viver como embaixadores do reino nesse mundo, nós, invariavelmente, estaremos imersos na cultura ao nosso redor. O chamado ao cristianismo não é um chamado a ser uma pessoa alienada da realidade. Nós somos chamados de fora e enviados para fora. Nós somos chamados a conviver com aqueles que nos rodeiam, mas, assim como um sapo na panela com água fria, com um fogo baixo, será cozido sem que ele perceba, assim seremos nós, se não formos lembrados que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Podemos ser absorvidos pela cultura ao nosso redor, cedendo a paixões carnais. Uma vez que a nossa jornada nesse mundo será curta, os nossos olhos e o nosso coração devem estar postos nas coisas celestiais, onde está a nossa pátria definitiva. Uma vez que estivermos atentos à nossa identidade e à nossa cidadania, a nossa postura será de abstinência em relação às paixões carnais. E aqui, se para você não está claro, a ideia de abstinência é de evitar contato com, manter distância, abster-se. Se abster-se é evitar contato, se é manter distância, a pergunta que fica, devo manter distância de quê? O que seriam, então, essas paixões carnais que o texto apresenta? E as paixões carnais são os desejos que temos por algo pecaminoso. Mas não somente isso. São os desejos desordenados que temos por coisas legítimas. Por desejos desordenados, eu quero dizer que desejos fora de hora, ou desejos de intensidade desproporcional. Apenas para facilitar o entendimento, seria pecado uma pessoa desejar uma vida sexualmente ativa? A resposta é sim e não. Por exemplo, o desejo não será errado na vida de uma pessoa casada. A pessoa casada, ela não só deve desejar, como ela deve ter uma vida sexualmente ativa. Mas, com certeza, isso será errado na vida de um adolescente que está longe de se casar, ou então na vida daqueles que estão a namorar, ou então estão prestes a casar. Porque esse desejo está errado, porque ele está fora de hora. Não é a hora para aquilo. Vamos pensar outro exemplo. É desejado desejar uma boa refeição? Será que é pecado desejar aqui um prato feito pelo Bruno, o nosso chefe? Sim e não. Isso será errado quando a intensidade for desproporcional, quando a glutonaria for o resultado desse desejo. Mas, ao mesmo tempo, não vai ser errado se eu quiser me alimentar para que eu permaneça vivo. Então, é possível que nós pequemos ao desejar coisas que são de fato legítimas, mas porque estarão fora de hora ou em uma intensidade desproporcional. Então, além dos pecados claramente descritos nas Escrituras, nós temos que aplicar essa lógica para aspectos da nossa vida que parecem ser legítimos. Então, nós temos que pegar essa lógica de como analisar o que é o que não é pecaminoso, o que é ou não é paixão carnal, e pensar sobre a maneira como nós nos relacionamos com passeios, viagens, séries, filmes, lazeres diversos, carros, casa, relacionamentos,
busca por namoro, a busca por um filho, a carreira, o dinheiro, o sucesso e assim por diante. Pedro vai nos auxiliar a entender o que são essas paixões carnais, o que são esses desejos carnais, porque ele fala que esses são desejos, paixões que fazem guerra contra a alma. Guerra contra a alma. Ou seja, essas paixões lutam contra o nosso crescimento espiritual. E eu quero que você ouça as palavras do nosso irmão João Calvino. Ele diz o seguinte: os desejos da carne nos mantêm enredados quando em nossa mente permanecemos no mundo e cremos que o céu não é a nossa pátria. Enquanto o nosso coração não estiver convencido de que a pátria, a nossa pátria, é a eternidade, enquanto esse desejo pelos novos céus e nova terra não for parte do nosso coração, a gente vai permanecer enredado, amarrado, preso por essas paixões carnais no tempo presente. Essas paixões, elas tentam matar a nossa alma por inanição, por falta de alimento. Elas tentam nos manter num relacionamento distante com Deus e com uma fé imatura. Essas paixões nos afastam da igreja e do seu povo. Elas nos levam a crer que é mais importante eu me relacionar com as pessoas de fora da igreja do que com o povo de Deus. Elas nos induzem a fazer concessões, faltar de vez em quando aos cultos. Não dá nada. Ela nos leva a crer que ir aos domingos em mais alguma outra atividade ao longo da semana é fanatismo, que isso é desnecessário, que isso é imposição de igreja brasileira na cultura portuguesa. As paixões carnais farão de tudo para que nos conformemos ao pecado, aos pecados da cultura à nossa volta. Adicionalmente aos pecados descritos na palavra de Deus, você precisará de sabedoria vinda do alto, de maturidade na fé, para identificar quais são essas paixões que têm feito guerra contra a tua alma. Ore, leia a palavra, medite nela e pense sobre a sua vida. Pense o que tem tirado o seu foco das coisas espirituais, o que tem feito você esquecer da sua cidadania celestial, o que tem prendido o seu foco e as paixões às coisas da terra. E aqui eu vou dar um exemplo de um pecado meu. Teve duas coisas que Deus mudou na minha vida de uma maneira bastante significativa e que foram dois marcos para mim, para você vai parecer loucura, mas foram dois marcos na minha jornada espiritual. E eram duas paixões que eu tinha de maneira muito intensa na minha vida. Uma era a paixão por MMA, UFC, e a outra era a paixão pelo melhor time do mundo, Corinthians. E a minha paixão por essas duas coisas, elas eram tão desordenadas, de que eu lembro de ser professor na escola bíblica dominical, eu tinha aula às 9 da manhã, e eu estava a preparar o material no sábado à noite, mas muito mais preocupado para ver a luta do Anderson Silva com o Vitor Belfort. Eu lembro desse dia. Foi nesse dia que, para muitos, essa expressão não vai fazer sentido, foi nesse dia que a minha ficha caiu. Em que era 1 da manhã, e eu escrevi um slide, eu saía correndo para a sala, ainda não começou. Aí eu voltava para o quarto, escrevia mais 2 linhas, será que foi um nocaute? Deixa eu voltar lá ver se a luta começou. E por volta das 2, 3 da manhã, eu tinha aula às 9. Eu entendi que meu coração estava dividido. Eu entendi que eu não estava a dar o meu melhor a Deus, eu estava dando o resto para Deus, e de que eu estava amando muito mais 2 homens numa jaula, trocando porrada, do que eu estava amando a Deus. E nesse dia eu fui dormir triste. Cheguei, dei minha aula. Segunda-feira eu liguei na provedora de televisão para cancelar o meu pacote, que eu tinha um pacote Premier de lutas. E a menina falou assim: o senhor tem certeza? Porque esse pacote hoje custa 6 vezes mais do que isso.
Falei, não me venha com argumentos, por favor, cancele logo. Cancela, não quero te ouvir, cancela, cancela. E de forma parecida foi com o Corinthians. Mas foi quando eu entendi que algo que pode ser legítimo tomava o meu tempo da minha esposa, tomava o meu tempo no serviço, na igreja, que eu entendi que eu precisava eliminar aquilo da minha vida. Eu precisava cancelar o pacote, eu não tinha maturidade para ter o pacote. Eu não tinha maturidade para ter a disponibilidade daquele negócio. Cortei. Hoje eu posso ter que eu nem vejo mais. E agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo e pense nisso. Como tem sido a sua postura diante das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma? Você tem de fato tido uma postura de abstinência ou você tem flertado com o limite? E para flertar com o limite, eu gosto de dar esse exemplo. Normalmente essa pergunta vem com jovens. Jovens, eles começam a chegar na idade que eles acham que eles podem namorar, ou que eles deveriam namorar, eles não sabem de nada. E a pergunta que o jovem sempre faz é: pastor, é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? E o que normalmente me incomoda nessas perguntas, ou então a gente poderia dar o exemplo de uma pessoa que quer beber álcool, assim, o que é embriagar? Quantos ml por litro de sangue é estar embriagado? E por que eu não gosto de responder essas perguntas? Porque dificilmente essas perguntas são feitas com a intenção de saber qual é o limite para fugir dele. A pessoa quer saber o limite para chegar próximo a ele. Olha que lógica burra. Eu quero saber onde é que eu vou cair. É ali? Então eu vou andar do lado. Normalmente essas perguntas são feitas porque nós queremos estar à beira do precipício. Dificilmente você dirigiria numa estrada, numa serra, sem guardrail, colocando mais próximo. Ainda mais se tiver com a esposa do lado, que é aí que você não vai fazer mesmo. Eu duvido que você faria isso. Mas você faz isso na sua ofensa contra Deus. Você faz isso quando você quer pecar. Você faz isso quando você quer avançar o sinal. É isso que você faz. Aí a pergunta: você tem lutado contra algum vício? Você tem evitado qualquer coisa que possa te convidar a fazer aquilo? Seja pornografia, apostas, drogas, bebidas. E uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto nós não prestamos atenção quando nós lemos as Escrituras, aqueles que leem. E no meio evangélico, normalmente as pessoas têm a tendência a temer o diabo, e porque elas temem o diabo, elas querem fugir do diabo, mas elas querem resistir à tentação. Agora vamos ver o que a Bíblia fala para a gente fazer? 2 Timóteo 2,22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. 1 Tessalonicenses 5,22. Abstendes, mantenha a distância de toda forma do mal. Agora vamos ver Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A lógica é o contrário. As pessoas têm medo do diabo e querem resistir à tentação. Não! Resistam ao diabo e fujam da tentação. É o contrário à lógica bíblica. Eu não sei como que isso entrou no imaginário evangélico. Provavelmente por falta de conhecimento da palavra. Assim sendo, vemos que devemos resistir o diabo, fugir da tentação. E eu quero que você se lembre das palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas seja sábio, fuja da tentação.
se você sabe qual é o padrão em que você comete determinado pecado, se você tem visto coisas que você não deveria no seu telemóvel ou no seu computador, não fique com eles em locais que você vai ter privacidade. Não fique com eles em locais que você vai ter privacidade. Se você casado anda vendo que você não deve, ou trocando mensagem que você não deveria, dá a senha do teu telemóvel para tua esposa e fala para ela olhar direto. Fujam da tentação. Corram disso. Isso faz guerra contra a vossa alma. Então, mesmo em meio à perseguição, Pedro vai ressaltar a importância do testemunho cristão através de boas obras. E, de maneira resumida, a gente já teve aula na EBD sobre isso, as boas obras são resultado da obediência à palavra de Deus. Quer fazer uma boa obra? Obedeça a Deus. Ou seja, as boas obras são uma vida de santidade. Portanto, a proposta de Pedro para calar os acusadores da igreja e dos cristãos é que a igreja e os cristãos devem cada vez mais realizar as boas obras, pelas quais eles são indevidamente perseguidos. A lógica aqui é o contrário. Nós somos acusados por fazermos o que é correto. Vamos parar? Não, vamos dobrar a aposta, nós vamos fazer mais. É assim que nós vamos viver, porque é assim que Deus nos ordena. E veja esse comentário, abre aspas. Não é certo se o autor também tem em mente as acusações gerais, e veja do que os nossos irmãos eram acusados no segundo século. As acusações gerais de canibalismo, incesto e ateísmo, comumente levantada contra os cristãos no segundo século. Mas, claramente, as acusações contra os cristãos resultaram desde os primeiros tempos, por causa da baixa reputação que ganharam, por sua relutância em agir em total conformidade com os costumes normais de suas respectivas culturas. A igreja sempre foi chamada para ser diferente da sociedade. A igreja nunca foi chamada para ser semelhante com os de fora. E eu quero que você entenda que os cristãos eles eram acusados de canibalismo devido à linguagem da Santa Ceia, porque eles comiam o corpo e bebiam o sangue. Quanto ao incesto, eles eram acusados, pois marido e mulher, antes de tudo, eram irmãos em Cristo. E por último, eles eram considerados ateístas, pois não se sujeitavam às divindades locais e nem se sujeitavam ao imperador romano como um deus. Imagina como deveria ser andar pela cidade e ter essas acusações contra ti. E pensa que não era uma cidade tipo Porto, grande, que ninguém se conhecia. Em Roma, sim, mas em outras cidades, não. Dava para saber. Se está difícil pegar crédito sendo brasileiro, imagina sendo cristão lá naquela época. Não pegava crédito. Não fazia conta na mercearia. Imagina você andar e os olhos te seguirem. Está lá o incestuoso, está lá o canibal, está lá o ateísta. Abre aspas, a reputação era uma coisa delicada tanto no primeiro século quanto agora. Uma má reputação arruinava as chances de uma pessoa na vida. Um cristão não seria alguém por conta da sua reputação. É essa a ideia, é essa a pressão que eles estavam a sofrer. Se fosse nos nossos dias, os leitores originais de Pedro estariam a ser cancelados nas redes sociais, teriam suas contas bloqueadas, seriam eliminados de processos seletivos e até mesmo seriam demitidos. De maneira resumida, o que Pedro está a nos dizer é de que não existe desculpas para não se buscar uma vida de santidade. E, ultimamente, algo parecido está a acontecer com os cristãos que se posicionam em assuntos na esfera pública. Nós temos sido falsamente acusados de portadores do discurso de ódio. A partir dos ensinos de Pedro, vemos que a solução não será parar de se posicionar, mas o de se posicionar e agir na direção do problema enfrentado. A diferença nossa é que nós apontamos o erro, mas nós nos movemos em direção daqueles que sofrem para resolver o problema. Nós somos contra a sociedade e os seus pecados, mas nós vamos na direção para levar o amor de Deus. E o amor, ele pressupõe enfrentamento de pecados e a caminhada para a solução deles, e não a degradação da moralidade
estabelecida por Deus. Amar é confrontar, amar é caminhar, amar é não se submeter à imoralidade. E eu estou fazendo muita citação hoje, mas eu quero que você preste atenção nessa convocação que David Wells faz para a igreja. Abre aspas. A escolha por Deus agora tem que se tornar aquela em que a igreja começa a se formar por sua graça e verdade, em um afloramento de espiritualidade contracultural. Deve primeiro recuperar o senso de antítese entre Cristo e a cultura, e em seguida encontrar maneiras de sustentar essa antítese. Deve desistir da autopromoção, a busca por um nome, pela autoentrega. Deve existir uma substituição do entretenimento pela adoração, da intuição do emocionalismo pela verdade, do marketing habilidoso pelo testemunho autêntico, do sucesso pela fidelidade, do poder pela humildade, de um Deus comprado em balcão de negócios para um Deus que nos chama à obediência, que nos custará tudo. Deve, em suma, estar disposto a fazer os negócios de Deus nos termos de Deus. Fecha aspas. É importante, então, ressaltar que quando estamos a falar de santidade, nós não falamos de legalismo. A postura legalista, ela vai pressupor conquista da salvação pela obediência. Enquanto a busca da santidade proposta por Pedro tem o seu início na regeneração. Então isso nada tem a ver com legalismo, mas sim com ética bíblica que reflete o caráter de Deus, do Deus da Bíblia. Assim sendo, a busca pela santidade não tem idade biológica. Ela tem o seu início no novo nascimento. É a partir da conversão que o processo de santificação se inicia na vida cristã. O Miguel, na altura dos seus 11 anos, tem a mesma responsabilidade na busca de santificação como eu aos meus 40 e como o Rui nos seus 50. Não existe idade biológica em termos de santidade. Uma vez que você nasceu de novo, essa busca se inicia. Então, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos devem caminhar em busca da santidade. E qual será, então, o resultado dessa santidade na nossa vida? A glorificação de Deus, através da conversão daqueles que antes criticavam, mas que, pela observação das boas obras cristãs, se achegarão e se renderão a Cristo. Portanto, a nossa busca por santidade não tem como fim principal o sucesso, o ser aceito por pessoas, mas tem por resultado final a glória de Deus. É a partir da batalha travada no homem interior que ela se manifestará no testemunho exterior perante a sociedade, que redundará em glória de Deus, que será manifesta através de novas conversões. Então, verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Pedro agora começa a descrever uma das maneiras como os cristãos deveriam viver uma vida de sociedade dentro da sociedade. Eles deveriam se sujeitar, se submeter a toda instituição humana. A ideia aqui é de uma submissão às formas de governo existentes em cada época. Seja o imperador, ao rei, presidente, primeiro-ministro, sejam aqueles que governam estados, distritos, conselhos. O cristão deve se submeter às autoridades governamentais. Ainda mais do que isso, Gruden vai acrescentar, abre aspas, a abrangência da palavra toda torna apropriado aplicar essa declaração, portanto, às outras autoridades humanas legítimas, relação pai e filhos, oficiais da igreja e membros, estruturas de autoridade em empresas, instituições educacionais e organizações voluntárias. Deus estabeleceu tais padrões de autoridade para o funcionamento ordenado da vida humana, e isso o agrada e honra quando nos sujeitamos a eles. Fecha aspas. Ao longo da história, e aqui eu quero que você me entenda e
Eu não vou conseguir discorrer sobre esse assunto. Isso aqui daria uma série na EBD, não é uma aula só de EBD, isso aqui daria uma série na EBD. Ao longo da história, muito se discutiu a respeito da obediência civil, a submissão a governos. Eu não sei você, meu coração às vezes, eu não queria. Eu olho, tem uns camaradas que estão por aí, que eu desejo tudo, menos a submissão. E a pergunta que a gente tem que fazer é até que ponto que essa submissão deve chegar? É submissão total? Existe possibilidade de desobediência civil, de acordo com as Escrituras? Eu não vou conseguir responder todas essas perguntas, mas eu vou dar algumas respostas. Prestem atenção a essa citação, abre aspas. Os cristãos não devem se submeter às autoridades governamentais por causa da autoridade inerente do governo, ou porque os funcionários governamentais são particularmente carismáticos. Que carisma é o que falta hoje, né? Em vez disso, eles devem se submeter por causa do Senhor. Como foi visto no capítulo 2:12, tal ideia inclui o impacto de observadores vendo a justiça e a santidade de Deus em seu comportamento e louvando ao Senhor. Ou seja, quando nós nos sujeitamos às autoridades, aqueles que nos criticam olharão para nós e conseguirão reconhecer que existe um Deus diferente que trabalha no seu povo de maneira diferente. E onde esse comportamento adequado leva a uma oportunidade de falar da graça de Deus. Então, parte do testemunho cristão começa com o testemunho de ações, mas nunca será só ações. Nunca. Não existe testemunho que não é falado. Não existe testemunho que não é comunicado. Ninguém vai perante um juiz e só fica lá parado fazendo mímicas. Ele tem que contar o que ele viu, ele tem que contar o que ele presenciou. Portanto, pelo facto de crermos em Deus, é que devemos nos submeter às autoridades. Pois essas autoridades, e é duro falar isso aqui, recebem de Deus a sua legitimidade. É Deus, em sua soberania, quem coloca e tira governantes. É Deus, em sua sabedoria e justiça, que manda misericórdia ou juízo sobre uma nação através dos seus líderes. Não somos chamados a obedecer às autoridades apenas quando concordamos com as ideologias propostas pelos governantes. Não é apenas quando concordamos com as políticas econômicas que devemos ser submissos a autoridades, ainda que gere a maior carga de impostos da história. Pense que Pedro escreveu essa carta durante o período do imperador Nero. Por isso que contexto é importante. Pedro vai morrer nas mãos de Nero. E Pedro está falando, sujeitem-se. Sujeitem-se. Agora, veja que detalhe importante que o texto nos dá. Essas autoridades, elas são tanto para o castigo de malfeitores, como para o louvor dos que o praticam o bem. Parte da forma como as autoridades deveriam funcionar e devem funcionar é como um instrumento de aplicação de justiça na sociedade e manutenção da harmonia pública. Numa época na qual a vitimização tem ganhado cada vez mais adeptos e espaço, essa ideia parece ultrapassada e até mesmo desumana. Contudo, nós vemos claramente nas Escrituras que os governos deveriam punir os malfeitores e reconhecer aqueles que praticam o bem. Romanos 13 também corrobora com a importância da ação do Estado em punir o mal. Os malfeitores devem ser responsabilizados e punidos, pois estão longe de ser vítimas de uma sociedade opressora. Se isso fosse verdade, nas favelas brasileiras só existiriam bandidos. E o que menos existe na favela é bandido. O que mais existe são pessoas honestas na favela do Rio de Janeiro. Fazer o mal é uma escolha do coração, assim como a nossa quando nós pecamos. Ser bandido, ser malfeitor, é uma escolha, uma opção por servir Satanás, assim como nós quando nós pecamos. O Wayne Grudem vai nos ajudar mais uma vez ao falar que essa palavra punição tem a conotação, e preste atenção, de retribuição. É isso que ele está a dizer, fazer com que o malfeitor pague uma penalidade pelo mal cometido. É a ideia lá, que vem lá no começo do olho por olho. Depois eu quero que você leia Romanos 12, verso 19, 2 Tessalonicenses 1:8 e Hebreus 10:30. Embora
embora algumas teorias da punição criminal sustentem que reformar o criminoso e proteger a sociedade de novos crimes são os únicos propósitos legítimos de uma punição, Pedro aqui inclui retribuição, é imposição de punição justa àquele que prejudicou os outros, como um propósito legítimo. E observe a declaração de Paulo em Romanos 13, verso 4. A autoridade civil é o servo de Deus, que executa a ira de Deus sobre o malfeitor. Deus vem contra o malfeitor. Se você está vendo isso no seu país ou não, em efeito, é um sinal de graça ou juízo. Se o teu país valoriza bandidos, é um sinal de juízo para a sua nação. Se o teu país reconhece pessoas boas que têm feito bem, é um sinal de graça para com sua nação. Pense na sua nação e pense o que Deus tem feito através da sua liderança. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Será que existe algum momento, então, em que desobedecer será a opção válida? Será que existe algum momento em que a desobediência civil vai ser possível de uma maneira não pecaminosa? E eu entendo, e a Bíblia nos ajuda nisso, de que existirão circunstâncias que, pelo facto de sermos cristãos, nós, presta atenção nessa palavra, necessariamente precisaremos desobedecer às autoridades instituídas. Necessariamente. Não é uma possibilidade, vai ser uma obrigação. Em última instância, a nossa submissão e a nossa lealdade está depositada em Deus. É a Deus a quem nós devemos a nossa obediência última. Portanto, somos ordenados à desobediência em toda e qualquer ocasião que as autoridades quiserem que nós sejamos mais leais a eles do que a Deus, mais leais a eles do que a nossa fé, mais leais a Ele do que a palavra de Deus. Nós teremos que seguir os exemplos das parteiras do Egito que preferiram desobedecer ao faraó ao invés de assassinar crianças. Ou então Ananias, Misael e Azarias, que talvez você conheça por Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não se prostrarem diante da imagem de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha ardente. E presta atenção, esses 3 irmãos, nossos irmãos, eles estavam no processo de trainee de Nabucodonosor. Não é que ele era alguém qualquer na rua andando, não, ele estava lá dentro. E eles desobedecem, porque em última instância a nossa lealdade é a Deus. Temos o famoso caso de Daniel, que mesmo sendo um dos 3 presidentes, que reportava diretamente para Dario, o rei na época, não apenas desobedeceu o interdito do rei que proibia, durante 30 dias, qualquer pessoa de fazer qualquer petição a qualquer deus ou qualquer homem. Eu fico pensando se saísse o interdito hoje, nem lembro o nome do cidadão que está à frente de Portugal, mas saísse uma lei, não para prorrogar os atrasos da AIMA, mas para proibir a gente de orar. Tenho certeza que até a igreja quer ficar feliz. 30 dias está de boa, meu. Estava meio cansado de acordar cedo. O quanto que isso ia afetar a sua vida, né? Mas é por outro momento isso aí. Mas Daniel não apenas não acatou, como ele fez questão de buscar a Deus em oração publicamente. Olha o que o texto diz, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, era português, pois, quando soube, não foi assim, demorou, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, diante de seu Deus, como costumava fazer. De maneira bastante resumida, somos chamados a obedecer enquanto a nossa fé não estiver sendo corrompida. Isso significa que devemos respeitar as leis imigratórias. Isso significa que nós devemos pagar os nossos impostos. Isso significa que nós devemos respeitar as leis de trânsito. E assim por diante. Nós temos exemplo de Pedro, os apóstolos em Atos, enfim. São muitos exemplos de desobediência civil de acordo com as Escrituras. Mas existe muito mais exemplo de obediência civil que a gente não quer saber. E esse é o ponto. E agora, o porquê que a gente tem que fazer isso? Aí Pedro vai continuar nos ajudando. Porque assim é a vontade de Deus.
que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Por que devemos nos submeter às autoridades? Porque assim é a vontade de Deus. Só isso já era razão suficiente para obedecermos. Mas Pedro continua a nos mostrar que isso é parte do processo que imudecerá aqueles que nos criticam. Ao nos portarmos adequadamente como cidadãos, mostraremos que os cristãos são os melhores tipos de cidadão possível na face da terra. Não deveria existir um cidadão melhor do que um cristão. É essa a nossa função. Infelizmente, essa é uma realidade bastante distante para a igreja evangélica. Eu vou começar dando exemplos que eu conheço com a questão de ser pastor no Brasil. Pastor no Brasil não tem crédito. Pastor no Brasil não consegue financiamento. Por quê? Porque o que mais tem é cabra safado, caloteiro. Não paga aquilo que pega. Aqui em Portugal, a gente teve o escândalo de uma pseudo-igreja e a questão de adoção de crianças, que traz vergonha para as igrejas. Nós temos igrejas que não pagam as suas contas no Brasil. Tem um amigo meu que é missionário na Espanha que estava tomando calote de uma igreja que alugou a chácara dele para acampamento, a quinta dele para acampamento. Mas lá o manto aconteceu, lá tudo aconteceu, mas ninguém queria pagar a conta. E uma outra situação que aconteceu comigo aqui em Portugal, eu estava a vir para a igreja de Uber e o motorista, nunca ninguém me pergunta para onde eu estou indo. Eu entro no Uber, eu estou errado, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar na minha. E o motorista, você está indo para onde? E eu não sei o endereço daqui, né? Agora eu sei, né? São Gens 2771, é isso, né? Deve ser. O presbítero também não sabe, então bem. E aí eu falei assim, estou indo para a igreja presbiteriana Pedras Vivas. A igreja? Eu falei, é. Foi, inclusive, eu sou o pastor lá, o responsável. Aí ele, eu espero aí que você esteja fazendo as coisas certas, porque o que tem de cara vagabundo... Eu falei, é verdade, eu concordo contigo. Tem muito cara dando mau exemplo, e eu não queria estar na sua pele, porque se Deus vier contra você, eu falei, é por isso que eu tenho medo todo dia. Por isso que eu trabalho bastante. Por isso que eu não exploro o povo. Ele, eu espero que seja verdade. Porque... Eu falei, não, e eu não só acho que é verdade, como eu acho que vai ter uma chapa mais quente no inferno para esses caras. Eles vão sofrer mais no inferno. Porque quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Ele falou, não, veja bem, o inferno é dentro de nós. Eu falei, não, não é. Não é. Mas ele era brasileiro. Veio de um lugar parecido, acho que é do Rio de Janeiro que ele veio. Quem entendeu, entendeu a referência. É brincadeira. Mas no final ele falou assim, você não sabe que lá no meu condomínio tem uma família evangélica. E, você quer ter sua fé? Não tem problema. Agora, você não precisa ficar importunando as pessoas com a sua fé. O domingo é o dia que eu quero descansar. Não é o dia para o cara ficar botando som alto e atrapalhando o condomínio inteiro. E eu falei, você tem razão. Você tem razão. Agora, imagine se esses, não sei se são irmãos de fato, mas se essas pessoas estivessem dando um bom testemunho, como a conversa poderia ter sido diferente. Então, existe uma importância nessa questão. Então, ao contrário do que tem acontecido, é essencial para nós, como Igreja de Cristo, como irmãos aqui da Pedras Vivas e aqueles que nos visitam, que nós sejamos cidadãos exemplares, que a gente dê lugar na fila, que a gente seja educado, que a gente sorria. Eu sou muito bom nisso. E é importante que a gente pague os nossos impostos, sabe? Tipo assim, coisa básica. Que não precisaria sair nem do ensino fundamental para saber que você tem que fazer isso. Mas hoje tem que ser pregado. Hoje tem que ser ensinado, hoje tem que ser cobrado. E Pedro ele vai descrever, então, essa forma de viver, e aqui no texto em português não aparece, mas usando 3 comos. Então como livres, como pretexto e como servos. Então tem 3 comos aqui no texto. Né? Então está lá, ó. Deixa eu virar a página. Não, está aqui.
como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Esses três comos definem a maneira como devemos viver para que os versos anteriores sejam cumpridos. O primeiro como nos define como livres. Nós fomos libertos da escravidão do pecado através da obra de Jesus Cristo, que foi aplicada em nós pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira liberdade consiste na possibilidade de dizer não para as nossas inclinações pecaminosas. Então, como livres que somos livres do quê? Da escravidão do pecado. E veja o que Jesus disse lá em João 8, 31 a 34. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto que foi muito mal usado. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, hajamos como livre que somos, não cedendo às paixões carnais, não seguindo as vozes da sociedade que estão a gritar: se te faz feliz, faça. Se liberte das algemas opressoras do cristianismo e se renda aos prazeres da vida. Que liberdade há quando apenas nos submetemos a desejos pecaminosos? Que liberdade há quando eu sou escravo daquilo que eu desejo? E o segundo como é que não devemos usar a nossa liberdade como uma desculpa para cometer a malícia. E aí você pode pensar assim, como assim? O que seria usar essa liberdade como pretexto para a malícia? E Paulo vai mostrar aqui, em Gálatas 5,13, o seguinte: porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Então é possível que a gente esteja dentro da igreja e que a gente use a liberdade que nós conquistamos e que nós usemos a eficiência da obra de Cristo, que morreu por todos os nossos pecados, para querer viver uma vida de pecado deliberado. A completa deturpação das Escrituras e da obra de Cristo. Quando nós vamos, e eu já preguei esse texto aqui, Apocalipse 2, versos de 1 a 7, no texto fala que a igreja em Éfeso resistiu à obra, odiava as obras dos nicolaítas. Isso é interessante, porque os nicolaítas, eles criam ser possível professar a fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, viver como um descrente, se envolvendo em paganismo e prostituição cultual. Então, esse tipo de gente estava querendo entrar na igreja e vivendo no meio da igreja, professando uma fé e vivendo outra. Aí nós temos também o texto de Judas 4, por exemplo, abre aspas, pois certos indivíduos, e veja que não tem muita novidade na vida da igreja, é sempre a mesma coisa acontecendo do mesmo jeito, e a nossa função é sempre botar para fora do mesmo jeito que sempre colocaram. Judas 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Pessoas usando o pretexto da graça e amor para viver de acordo com os padrões de Satanás. E a pergunta que eu te faço, será que isso acontece nos nossos dias? Eu entendo que sim. E segura que agora vem outra. Infelizmente, é cada vez mais comum o surgimento de pseudo-igrejas que se dizem ser inclusivas. Elas são tão inclusivas, mas tão inclusivas, que resolveram incluir o próprio Satanás como padrão de moralidade para suas vidas. A palavra de Deus e o padrão divino, que é o próprio caráter de Deus, são zombados. Leituras ideológicas permeadas de marxismo dividem a igreja, seja por cor de pele, por sexo, por condição socioeconômica, por sexualidade, e a criatividade é o limite para a divisão. Pares homossexuais, transexuais, sendo pseudo-consagrados como pseudo-apóstolos, pseudo-pastores, pseudo-líderes e assim por diante.
Tudo isso feito em nome da graça e do amor. Sinagogas de Satanás, locais que não confrontam o pecado, se conformam à cultura do nosso tempo, empurram pessoas para longe de Deus e as aproximam de Satanás e do inferno. Cegos guiando cegos. Tudo isso sem oferecer a verdadeira graça transformadora que há em Cristo Jesus, que liberta da escravidão do pecado e que traz esperança àquele que é, por Cristo, resgatado. E o terceiro como é que devemos viver como servos de Deus, abraçando integralmente a sua palavra, a nossa cruz e as consequências de seguir o nosso Salvador. Ser liberto da escravidão do pecado nos torna servos, melhor traduzindo, escravos de Deus. Essa é a liberdade que escraviza. A verdadeira liberdade nos torna escravos de Deus e escravos que devem obedecer integralmente a sua palavra. Assim, trataremos a todos com honra. De maneira mais intensa, amaremos os nossos irmãos. Honraremos os nossos cidadãos e honraremos o rei, da mesma forma. Mas temeremos somente a Deus. O que é liberdade? Edmund Burke diz, abre aspas, está ordenado na constituição eterna das coisas que o homem de espírito descomedido, homens de espírito descomedido não podem ser livres. Suas paixões são suas algemas. Fecha aspas. Jesus Cristo, em João 8,36, disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade real é a liberdade da escravidão do pecado. Liberdade real é aquela que não te induz a viver uma vida de submissão a desejos pecaminosos e desordenados. A liberdade real é aquela que te leva a uma vida de submissão a Deus. A liberdade real te torna escravo do gracioso Deus. Assim como foi com a escrava liberta por Abraham Lincoln, assim devem ser aqueles que foram libertos por Jesus Cristo. É através do amor do Pai, da obra redentiva de Jesus Cristo e da ação do Espírito que nós seremos conduzidos a uma vida de liberdade. Liberdade tão libertadora que não ouviremos as vozes do mundo, que não cederemos ao pecado, ao contrário, livremente diremos não às tentações, nos submetendo a Deus, expressando isso em vida prática de santidade e sujeição às autoridades, em temor a Deus. Abre aspas. A santidade não é apenas um chamado para ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, ser fiéis frequentadores da igreja, ser dizimistas ou seguir quaisquer outras virtudes cristãs que se tornaram a essência da vida cristã. A santidade é uma sede. A santidade é um impulso para conhecer a Deus em sua plenitude e um compromisso destemido de obedecer a Deus, custe o que custar e onde quer que estejamos. Começa pela manhã, dirige o nosso caminho durante o dia e nos leva à confissão e ao louvor à noite. Fecha as aspas. O convite hoje é para que você pense como seria a sua vida se você verdadeiramente desejasse uma vida de santidade. Como seria a sua vida se você tivesse prazer na leitura bíblica e na oração? Como seria o seu futuro? Como seria a sua semana? Como você seria se Deus te transformasse cada vez mais e de maneira mais intensa através da sua vida devocional e do seu convívio na igreja? Como seria a sua vida se você conhecesse mais a Deus? Com certeza, você seria mais parecido com Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, ela foi exposta, e como sempre o nosso coração foi despedaçado. Os nossos pecados, a nossa covardia, a nossa omissão, a nossa insubmissão ficam evidentes diante da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, nos ajuda na nossa fraqueza. Assim como Paulo falou que na nossa fraqueza o Seu poder possa ser visto. Dá-nos cada vez mais do Teu Santo Espírito,
nos conduza cada vez mais em vida de santidade. Nos ajuda, Pai, a calar aqueles que nos criticam através das nossas boas obras. Nos ajuda a nos submeter às autoridades. Nos ajuda a honrar os cidadãos, a amar os nossos irmãos e temer somente a Ti. Abençoa aqueles que sobre nós governam. Trabalhe na vida deles. Transforme aqueles corações. E nós clamamos, vá com a Tua mão contra aqueles que perseguem o Teu povo. Vá contra aqueles que judiam do povo, que corrompem as autoridades. Vá contra aqueles que querem o seu benefício próprio e o mal do povo. Pesa a Tua mão, Senhor. Cuida da Tua igreja. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.